Olá pessoal, retornando, vamos lá? Descansaram, tá certo? Tomou uma água, comeu alguma coisa? Vamos lá então? Pessoal, retornando na nossa parte 2 da nossa aula 9. Estamos falando sobre os membros. Antes do intervalo, eu falei para você da parte geral do concurso, não é isso? Dizendo que é concurso independente para cada carreira, provimento vitalício no cargo inicial, para adquirir vitaliciedade tem que ter 2 anos. Claro que nós debateremos isso, mas a seguir, concurso de caráter nacional, não é isso? Tá? Prosseguindo ainda, agora já entrando detalhadamente no concurso. Já falei que o concurso é específico para cada ramo, ou seja, âmbito nacional. É específico para cada ramo, mas no âmbito nacional. Como assim, Marcelo? Ministério Público Federal está espalhado para o Brasil inteiro. O Brasil inteiro tem unidade do Ministério Público Federal. O concurso é um só. Nesse concurso vai escolher pessoas para ser lotado em Recife, para ser lotado em Santa Catarina, para ser lotado em Mato Grosso, para ser lotado em Tocantins e Rondônia. É um concurso para aquele ramo, mas de caráter nacional, porque não tem concurso regionalizado. E aí, senhores, isso aqui cai para você, ó. Né? Realização obrigatória e realização facultativa. A lei complementar já colocou num dos seus dispositivos quando que se abre obrigatoriamente um concurso, quando que é obrigado a abrir o concurso para cada ramo e quando que é facultada a abertura desse concurso. Será obrigatória a abertura do concurso quando exceder mais de 10% das vagas do quadro respectivo. Por exemplo, vamos imaginar, tem 100 procuradores da República no Brasil. Tem muito mais. Vamos imaginar lá, então, tem 400 procuradores da República no Brasil. 10% de 400, 40. Opa, já tem 41 vagas abertas. Para aí, então já tem que abrir concurso obrigatoriamente. Por quê? Se vagar mais de 10% do quadro respectivo. Que quadro respectivo? Do cargo inicial. Procurador, promotor de justiça, da Justiça Militar. Promotor da Justiça Militar. Imagina os senhores que tenha 100. Quando é que vai ser obrigado a abrir o concurso? Abriu, já vagou-se, tem 11 vagas para frente, a abertura do concurso, o concurso tem uma abertura obrigatória, ou seja, vai ter que abrir concurso. Você sabe por que isso, né, pessoal? Lembra na minha primeira aula que eu falei assim para você sobre o conceito do Ministério Público? Você lembra? Que eu falei que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais ou dos individuais, desde que sejam indisponíveis. Não é assim? Beleza. E eu falei para você sobre essa palavra permanente. Quando fala em instituição permanente, significa que o Ministério Público não pode ser extinto. E aí eu lembro que eu falei para você que eu disse, e tem mais uma. Essa extinção não pode ser nem direta e nem indireta. O que é extinção indireta? Vamos matar o Ministério Público aos poucos. O que é matar o Ministério Público aos poucos? Só parar de fazer concurso. Para de fazer concurso, os membros vão se aposentando, vai chegar um momento que a instituição existe no papel, mas na prática, não tem pessoas. Olha o que a Lei Complementar 75 colocou. Vagou mais de 10% do quadro, tem que abrir concurso. Para não deixar morrer, porque é instituição permanente. Não pode ser extinto nem diretamente e nem indiretamente. Vamos matar de fome. Basta não fazer concurso. Basta segurar. Não, deixa aí, 5, 10, 15 anos sem fazer concurso para você ver. De 100 membros iniciais só tem 30. E aí? A Lei Complementar 75 já colocou isso aqui, Abriu mais de 10% das vagas do quadro respectivo. Nós temos 3 quadros. O quadro inicial é onde o sujeito entra. Abriu mais de 10%, tem que abrir. Vagou-se mais de 10%, tem que abrir concurso.
certo? E tem a forma de abertura facultativa. O que é abertura facultativa? Ó, não tem mais de 10% de vagas abertas, né? De quadro aberto, de cargo aberto. Está tudo preenchido. Por exemplo, de 100 promotores de justiça, tá? Adjunto, só tem 2 vagas. Então não tem mais de 10%. Então a abertura não é a deflagração do concurso, não é obrigatório. Mas pode ser aberto facultativamente. Quando? De acordo com a vontade do Conselho Superior. Tá? Conselho Superior de quem, Marciano? Cada ramo vai fazer o seu concurso. Cada ramo vai ter a discricionariedade de abrir o seu concurso, porque nós temos 2 formas, um discricionário e um obrigatório. Uma discricionária e outra obrigatória. O Conselho Superior do MPF, do MPT, do MPM e do MPDFT. Nesse exemplo que eu estava dando, de 100 cargos, só tem 2 vagas abertas. Mas mesmo assim o Conselho Superior do MPDFT quis abrir concurso, decidiu nesse sentido. Pode? Pode, porque é a realização facultativa. Nós temos 2 tipos de abrir, de deflagrar o concurso. Uma obrigatória e uma facultativa. Lembra que é mais de 10% e outra de acordo com o Conselho Superior de cada ramo. Se colocar aqui, Marciano, de acordo com o Conselho, a realização de concurso será obrigatória ou facultativa, sendo neste último caso de acordo com a deliberação do Conselho de Assessoramento Superior. Olha que bonito, pessoal. O cara olha numa questão dessa e fala assim, pô, dá vontade de casar com essa questão, de tão bonita que é. Mas é falso, sabe por quê? Porque não é o Conselho de Assessoramento Superior que vai definir a abertura do concurso, em caso de facultativo. É o Conselho Superior. O Conselho de Assessoramento Superior, que é formado pelos 3, lembra? Pelo PGT, pelo PGJM, pelo PGJ do DF, mais o PGR e o seu vice, 5 membros. Esse tem outras finalidades, vai atuar, vai manifestar sobre interesse geral da instituição MPU, não é isso? Tá? É Conselho Superior de cada ramo e não é Conselho de Assessoramento, tá bom? Tá? Então, cuidado, forma de abertura é obrigatória ou facultativa. Obrigatória quando tiver mais de 10% de vaga aberta. Facultativa de acordo com a decisão, a deliberação do Conselho de cada ramo, Conselho Superior. E se trocar Conselho Superior e colocar colégio, Marciano, já que é de interesse geral da instituição, que aumente aí, porque para diminuir o serviço, que preenche os cargos. Não é de interesse geral? É verdade, de interesse geral. Mas esse é de interesse geral, deixa para o examinador, que você não vai cair nessa pegadinha. Não é deliberação do colégio para abrir facultativamente. É do Conselho Superior de cada ramo, tá bom? Agora, requisitos para o concurso, ou seja, para ingressar. Bacharel em Direito, senhores, tá certo? Não pode, só pode ser para ser membro, né? Bacharel em Direito, tá certo? Então, é através de concurso de provas e títulos. Para os requisitos para ingressar na carreira, bacharel em Direito, tá certo? E não basta ser bacharel em Direito, tem que ter atividade jurídica por 3 anos, tá? 3 anos de atividade jurídica. O que é isso, Marcelo? 3 anos de experiência na área jurídica. Atividade jurídica é aquela desenvolvida por cargo típico, ou melhor, função que exige o bacharelado em Direito. Por exemplo, analista do próprio MPU, 3 anos de analista, 3 anos como delegado, 3 anos como advogado, ou 3 anos como juiz, tá certo? Ou 3 anos como defensor público, qualquer área que exija o bacharelado em Direito. 3 anos exercendo esta função, já pode fazer concurso para procurador melhor, para membro do MPU.
para qualquer das carreiras, seja procurador da República, seja procurador do trabalho, seja promotor de justiça militar ou promotor da justiça militar, não é de, é da justiça militar, ou promotor de justiça adjunto, que são os cargos iniciais da carreira, tá certo? 3 anos de atividade jurídica. Mas, sabe, se eu colocar lá assim, ó, para concorrer ao cargo de membro do Ministério Público da União, né, deverá possuir 3 anos de atividade jurídica, vírgula, caracterizada esta pela advocacia, vírgula, apenas pelo exercício da advocacia, vírgula, apenas, falso. Não é só o exercício da advocacia, não é apenas atividade jurídica, não significa que só vai se alcançar aquele que foi advogado durante 3 anos, não. Como eu disse, pode ser analista, pode ser delegado, pode ser promotor. Por exemplo, promotor, Marciano, você é promotor no seu estado e você disse, não, agora eu quero ser membro do MPU. Posso? Pode. Você já tem 3 anos de promotor? Tenho. Então você já tem atividade jurídica, tá certo? Você é juiz e agora você quer ser membro do MPU. Pode? Pode. Você já tem 3 anos de juiz? Não, tenho 2. Então espera completar mais 1 ano, porque tem que ser 3 anos de atividade jurídica, tá certo? Chama a sua atenção que não são 2 anos, como diz a Lei Complementar 75, não, são 3 anos, né? Porque é uma determinação da Constituição Federal com a Emenda Constitucional 45, tá? E não é só a carreira, melhor, só a atividade de advocacia. Qualquer função típica de bacharel em direito, tá certo? Proibição de nomeação. Não se nomeia, não será nomeado aquele que completou 65 anos de idade e aquele que for considerado inapto envolvendo questão de rigidez mental, né? Ou seja, inapto fisicamente ou mentalmente, vamos dizer o seguinte, aquele que completou 65 anos não será. Claro, né, Marciano? O cara completou 65 anos, é nomeado, ele vai ficar só mais 5, e aí ele cai na compulsória e tá beleza, fica 5 anos só, né, Marciano? Mesmo ele indo proporcional, mas a lei complementar falou, não, aí não, pô. 64 tudo bem, agora de 65 para frente, aí não, tá? Prazo de validade do concurso, 2 anos, prorrogável por mais 2, ó, prorrogável. Não é podendo ser prorrogado, não, tá, pessoal? Que nem na 8.112. 2 anos podendo ser, até 2 anos podendo ser prorrogado. Não, será de 2 anos, prorrogável por igual período. Não dá essa discricionariedade. 2 anos, prorrogável por igual período, tá certo? Renúncia à nomeação. O sujeito preencheu todos esses requisitos, ele pode renunciar à nomeação? Ele disse, não, não quero. Ele renuncia à nomeação e vai para o final da lista dos aprovados. Tá certo? Ele vai para o final. Pode, Marciano? Pode. Pô, mas aí é sacanagem, Marciano. O cara vai deixar de ganhar mais de 25 pau para 25 mil, mais do que isso, e vai renunciar? Vai. Ele pode? Pode. Tem essa. Mas ele é doido, né, Marciano? Aí se ele renunciar, Marciano, aí ele vai ser vedado. Sabe por quê, Marciano? Porque aí ele vai ser proibido, porque aí ele é deficiente mental, Marciano. Porque o cara que renuncia a um cargo desse, com mais de 25 mil, de 2 1, Marciano. Ou ele é deficiente mental, ou ele é deficiente mental, entendeu? Não, a lei coloca a possibilidade de renúncia à nomeação. Existem vários fatores, né, que pode ocorrer nessa renúncia. E aí, a lei não especifica qual motivação. Eu estou renunciando. Não precisa nem motivar. Ele vai para o final da fila, tá? Porque senão vai falar, renuncia e continua na mesma posição. Ele é o primeiro colocado do concurso, renunciou, quero continuar em primeiro. Não, você vai continuar lá no final da fila. Você vai para o final da fila, tá bom? Prazo para posse. Cuidado com isso aqui, porque isso aí tem pegadinha. Qual que é a posse para você mesmo lá na 8.112? Você lembra? Você sabe? O prazo para você, né? 30 dias para você tomar posse, não é? No MPU,
para tomar posse 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Para você, na 8.112, 30 dias fatais, sem prorrogação, salvo o melhor juízo. Depois você questiona com o seu professor de direito administrativo, mas salvo o melhor juízo é isso. Está lá no artigo, entre o artigo 12 e o artigo 15, por aí da 8.112, não é isso? Agora, com certeza eu digo para você, que é a minha matéria de legislação aplicada ao MPU, que para a posse de membro do MPU, 30 dias podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Claro que esta prorrogação da posse, ele não pode deixar terminar o primeiro período. Por exemplo, nomeou-se o sujeito, tá certo? Ele tem 30 dias para tomar posse ou manifestar o interesse em prorrogar isso. Tá certo? Ah, não, quero que seja prorrogado. Beleza. Aí você terá, além desses 30, mais 60 dias. Ah, não, perdeu os 30 dias e agora veio com a desculpa de que, mas eu pensei que a prorrogação era automática. Ah, tá bom. Prorrogação automática é negativo. Você perdeu os 30 dias, você não manifestou interesse na prorrogação por mais 60. Acabou. Cuidado com essa pegadinha, tá bom? Não existe prorrogação automática. Não tomou posse no final dos 30 dias, considera-se prorrogado por mais 60, vai dizer falso. Ele tem que manifestar o interesse na prorrogação. Tá certo? Por exemplo, você passou para o MPU, né, um dos ramos, tá? Você falou para sua esposa, para o seu esposo, para o seu namorado, para sua namorada, vamos fazer uma viagem primeiro no exterior? Vamos. Mas eu fui nomeado, eu vou ter que tomar posse. Não, vamos ficar aqui, vamos ficar logo uns 60 dias por aí. Então já vou manifestar logo que eu vou tomar posse só depois que eu voltar. Você não precisa nem falar para onde você vai. Só fala que você está pedindo prorrogação nos termos legais. Está prorrogado, tá certo? Ninguém... E aí eu vou para o final da fila, Marcelo? Claro que não. Você já foi nomeado. Você não renunciou à nomeação. Renúncia à nomeação significa dizer o seguinte: antes de ser nomeado, você, eu não quero ser nomeado agora. Me joga para o final da fila. Beleza. Agora, você foi nomeado, você só quer prorrogar a sua posse. Antes de terminar o primeiro período, você manifesta o interesse, tá bom? Prazo para entrar em exercício. Nós sabemos que depois da posse vem o exercício, que é o momento em que o sujeito, a partir daquele instante, efetivamente começa a trabalhar. Prazo 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, tá certo? Prazo 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. Você sabe do prazo para você entrar em exercício na 8.112, não é isso? 15 dias, salvo o melhor juízo, você consulta isso aí, lá na 8.112. Agora, na Lei Complementar 75, o prazo é de 30 dias e ainda pode ser prorrogado. Tá? Puxa vida, Marcelo, se fosse comigo, e eu vou tomar posse no mesmo dia que eu entrar em exercício, Marcelo. Marcelo, eu vou pedir prorrogação. Entendeu? Já ralei pra caramba. Ainda vou pedir prorrogação de posse, pedir prorrogação de exercício. Lembrando que, se você estiver referindo a este concurso que você vai fazer, não se aplica esta regra, porque este concurso que você está, inclusive, assistindo essa minha aula, a menos que você vá fazer membros do MPU, aí tudo bem, mas se você estiver inscrito nesse concurso para técnico, apoio técnico, essas regras não se aplicam, né, pessoal? Isso aqui é para membro, tá bom? Tá? Feito isso, olha os artigos aqui referentes aos requisitos do concurso. O 186 eu já li para os senhores, que fala do concurso de âmbito nacional. O que interessa para nós é esse parágrafo único aqui por enquanto. O concurso será realizado obrigatoriamente quando o número de vagas exceder a 10% do quadro respectivo. Lembra? Abertura obrigatória, mais de 10% do quadro respectivo. E facultativamente, ele pode retirar esta palavra facultativamente e jogar na discricionariedade ou discricionariamente, a juízo do Conselho Superior competente. Vai trocar Conselho Superior para Conselho de Assessoramento Superior. Não é Conselho de Assessoramento Superior. Dois tipos de realização. Realização obrigatória,
Realização facultativa. Facultativa de acordo com a vontade do Conselho. Significa dizer que o quê? Não abriu mais de 10%, mas o Conselho mesmo assim quer abrir concurso? Pode, pode. Tá certo? A lei autoriza. E obrigatoriamente, independentemente da vontade do Conselho, o Conselho não quer que esteja concurso. E daí, Conselho? Tem mais de 10% de vagas abertas. Abre o concurso, deve abrir o concurso, tá certo? Cuidado, obrigatoriamente não tem nada a ver com a vontade do Conselho. Mesmo que o Conselho ache, mas não é conveniente abrir concurso agora. Vai abrir sim, tá? Porque a lei complementar coloca 2 tipos de abertura de concurso, tá? O artigo 187 traz esse requisito referente ao período do formado em direito, tá? Tempo em que o formado, quanto tempo de formado pode fazer o concurso? Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em direito há pelo menos 2 anos de comprovada idoneidade moral. Idoneidade moral. Senhores, eu até risquei aqui para dizer para você que esses 2 anos foi superado pela Emenda Constitucional 45, que determinou agora o tempo mínimo de 3 anos de quê? 3 anos de atividade jurídica. Isso aqui então não existe e agora passou 3 anos de atividade, né? Atividade jurídica, tá? Marciano, então aí mudou basicamente 2 coisas aí, Marciano. Primeiro é o tempo, de 2 para 3. E segundo, que não basta ser formado, tá certo? Tem que ter efetivamente a atividade. Por exemplo, Marciano, você tem 15 anos de formado, por exemplo, mas nunca trabalhou na advocacia, nunca exerceu qualquer cargo de atividade típica de formado em direito, você não preencheu o requisito, então. Exatamente. 3 anos não de bacharel, 3 anos de atividade jurídica. Porque o que acontece? O que muitas pessoas faziam antes, pessoal? Terminava a faculdade e continuava o pai bancando para estudar. Ficava estudando 2 anos, virava procurador da República sem nunca ter advogado, sem experiência nenhuma, sem nunca ter exercido qualquer atividade envolvendo a profissão de uma maneira geral, a atividade jurídica. Agora não. 3 anos, não de bacharel em direito, tá? Mas sim 3 anos de atividade jurídica. Efetivamente deve ter trabalhado. Ou como professor universitário, ou como advogado, ou como juiz, ou como delegado, ou como analista da área jurídica. Por exemplo, não tem algum curso de analista aí para o MPU? Aí, ó, não exige cargo bacharel em direito? Fica 3 anos e já pode ser membro do MPU, desde que passe em concurso. Tá certo? Tranquilo? E aí fechei, então, essa questão, inclusive, do significado de atividade jurídica, tá? Esse 187, então, não foi recepcionado pela Emenda Constitucional 45. Ele perdeu sua validade, tá certo? Porque assim diz o artigo 129, parágrafo 3º da Constituição Federal. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, vai ter um membro ali na comissão, em sua realização, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica. Colocar 3 anos de advocacia está falso, porque não é só advocacia. 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação, evidentemente. Tá certo? Tá? E aí, senhores, artigo 191. O artigo 191 diz o seguinte: não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso que tenham completado 65 anos ou que venham a ser considerados inaptos para exercício do cargo em exame de rigidez física ou mental. É aquela proibição que eu falei para os senhores. Tá? O prazo de eficácia do concurso para efeito de nomeação será de 2 anos. Se na prova eu colocar para você, será de até 2 anos, que nem na 8.112, você vai colocar errado. Não será de até 2 anos, será de 2 anos. O
o Ministério Público, o ramo, não tem discricionariedade. Não, vou fazer concurso para membro do MPU com validade de 1 ano. Negativo. Lá não está dizendo até 2 anos. Será de 2 anos, contado da publicação do ato homologatório. Cuidado, não é contado da inscrição ou a contar da abertura. Tá certo? Um concurso para membro leva em torno aí de 10 meses a 1 ano para terminar, porque tem várias fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, tem fase objetiva, fase dissertativa, tem fase de título, tem fase oral, tá? O prazo de eficácia do concurso, então, para efeito de nomeação, será de 2 anos. Cuidado a pegadinha, vai colocar de até 2 anos, falso, será de 2 anos, contados da publicação do ato homologatório. Não é contado da abertura do concurso. É na hora que homologa, fechou o concurso. Prorrogável uma vez pelo mesmo período. Não é podendo ser prorrogável. É prorrogável. Não tem discricionariedade, é prorrogável. Uma vez pelo mesmo período. Parágrafo 2º. O candidato aprovado poderá renunciar, abrir mão à nomeação correspondente à sua classificação, antecipadamente, ou até o termo final do prazo de posse. Desculpa, então olha só, até o termo final do prazo de posse ele pode renunciar. Então eu estou consertando agora. Ele pode renunciar mesmo depois de nomeado, desde que ele renuncie expressamente até o prazo final para termo de posse. Eu tinha falado anteriormente que ele deveria renunciar desde que não tivesse sido nomeado. Então eu estou consertando agora. Vou voltar e consertar, tá? O candidato aprovado poderá renunciar, abrir mão. Amor, vamos fazer uma viagem primeiro para o exterior? Vamos. Então ele renuncia à nomeação. Amor, só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou para o final da fila. Ah, então para aí. Tá certo? Porque renunciou, vai para o final da fila. O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante será deslocado para o último lugar na lista dos classificados. Então, é possível a renúncia, abrir mão, quando? Em 2 momentos. Ou antecipadamente, antes de ser nomeado, ou depois nomeado, desde que até o prazo final da posse. Como é que é esse prazo final, Marcelo? Só o prazo dos primeiros 30 dias? Ou também, porque a posse você falou que tem 30 dias, podendo ser prorrogável, podendo ser prorrogado por mais 60, não é isso? No final durante esses 30 ele pode renunciar, daí ele vai para o final da fila. Ou então, imagina os senhores, ele foi nomeado, pediu durante os 30 dias, dizendo que ele vai tomar posse depois dos 60, pediu prorrogação. No final, dentro dos 60 dias ainda, ele falou, quer saber? Eu quero ir para o final da fila, estou renunciando. Ele pode? Pode, porque termo final, não falou que é o termo final do primeiro período, termo final para posse. E qual que é o termo final para posse? 30 dias mais 60 dias. Claro que para usufruir dos 60 dias, ele tem que pedir prorrogação da posse no primeiro 30 dias. Pedindo essa prorrogação, ele poderá, no final, em vez de posse, dizer, não, estou renunciando à minha nomeação, e aí eu vou para o final da lista, tá certo? Tá? 195, o prazo para a posse nos cargos do Ministério Público da União é de 30 dias, contado da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 60 dias, mediante comunicação do nomeado, antes de findo o primeiro prazo, ou seja, antes dos primeiros 30 dias. Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, 30 mais 30, mediante comunicação antes de findo o prazo inicial. Claro, tem 30 dias para entrar em exercício. Perdeu o prazo de entrar em exercício, cara. Puta, cara, não, Deus me livre. Você imagina perder prazo para entrar em exercício, cara? O cara que vai querer suicidar, bicho. Entendeu? Perdeu o prazo para entrar em exercício. Brasileiro, vamos dar um jeito, brasileiro. Ah, não, pô. Perdi o prazo, chega um documento e fala, não, perdi não, cara. Eu entendi que tinha sido prorrogado automaticamente. Não, aqui não.
Aqui não. Você teria que ter pedido a prorrogação de entrar em exercício dentro dos 30 dias. Porque olha aqui, ó, prorrogável por igual período mediante comunicação antes de findo o prazo inicial. Tá? E esta questão do CESP, né? Lá do Ministério Público Estadual da Amazonas, Ministério Público da Amazonas, uma questão de 2008 envolvendo o concurso público. No que diz, envolvendo os membros, melhor dizendo, no que diz respeito às funções essenciais à justiça, julgue os itens que se seguem. Para ingresso na carreira do Ministério Público, o candidato deve ser aprovado em concurso público de provas e títulos. Até aqui, beleza? Beleza. Porque prova do CESP você vai assim, tá, pessoal? Não leia toda a questão. Vai até um pedaço e pergunta para você. Até aqui tá certo? Tá. Porque se até aí tiver errado, cara, para que você vai ler o resto? Já pula para outra. Manda errado e pula para outra. Agora, até aqui tá certo? Tá, já posso pular para outra? Não, porque às vezes pode estar certo até na vírgula e depois virar errado, tornar-se errado. Agora, se você leu até um ponto, ou até uma vírgula e viu que está errado, para de ler, cara, e vai para outra. Porque você, 10 segundos que você ganha numa, 30 segundos que você ganha na outra, 40 segundos que você ganha na outra, vai somando, você vai ganhar tempo. Se você leu até a primeira parte e viu que está certo, continua lendo. Não, se você leu até a primeira parte, viu que está errado, pode parar e vai para outra. Por exemplo, para ingressar na carreira do Ministério Público, o candidato deve ser aprovado em concurso público de provas. Vírgula. Se não tivesse título, para que eu vou ler o resto? Não é prova, é provas e título. Se fosse só provas, eu pararia por aqui, já mandaria errado e já partiria para outra questão. E assim vai indo, ó. Assim vai indo, por quê? Porque você já calculou quantos segundos, quantos minutos você tem para cada questão, então calcule para você ver. Salvo o melhor juízo, não chega a 2 minutos por questão, por item, salvo o melhor juízo. Vou até fazer esse cálculo, mas acho que você já fez, né? Então vai ficar aí 3, 4 minutos numa questão, filho de Deus? Não, porque você vai faltar tempo para você, tá certo? Voltando, para ingressar na carreira do Ministério Público, o candidato deve ser aprovado em concurso público de provas e título. Até aqui, beleza. Ser bacharel em Direito, até aqui, beleza. E ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, tudo beleza. Alternativa correta, tá bom? Senhores, fechamos então a parte do ingresso. Ingressou na carreira, pessoal, ingressou na carreira, como é que faz? É porque, olha só, vamos pegar aqui o MPT. O MPT tem subprocurador-geral do trabalho, procurador regional do trabalho e procurador do trabalho. Não tem? Tem. Tem isso mesmo, professor. Isso mesmo. Então, senhores e senhoras, ingressou no cargo de procurador do trabalho. Para subir, para ascender, a ascensão é através de um termo, através de um ato chamado o que mesmo? Promoção, muito bem, que é o nosso próximo tópico dentro dos membros, tá certo? Promoção, tá? Pessoal, não podemos deixar, não vamos perder nenhuma questão, pessoal. Nenhuma questão, porque uma questão que você perde é centenas, milhares que passam na sua frente. Não vamos perder nenhuma questão. E se depender de mim, você não perderá, tá certo? Porque eu estou limpando ao máximo, entendeu? Limpando ao máximo. Eu dou aula de legislação aplicada já para os 3 últimos concursos. E é como se eu tivesse não dado a aula. Eu preparo tudo de novo, vou lá, busco jurisprudência, como que está entendimento, vejo as diferenças de um para o outro, para quê? Para dar chance para você, para aumentar o seu potencializar você. Agora, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você faça os exercícios, que leia a Lei Complementar 75, entendeu? Retire suas dúvidas, tá? Porque maior satisfação, pessoal, é um dia poder ir fazer uma audiência em qualquer lugar, por exemplo, em Curitiba, né?
e vou visitar lá o pessoal do Ministério Público e encontrar você e ver que você fez o curso conosco. Poxa vida, isso aí que dá satisfação para o professor, entendeu? Por isso que eu já vou pedir desde logo. Na hora que tomar posse, não esqueça de mim. Manda um e-mail dizendo, ó, professor, eu estou em tal lugar, entendeu? Porque aí quando eu for fazer uma audiência, aí eu vou te visitar com a maior satisfação. Antes de ir para qualquer, eu vou lá olhar, eu vou fazer uma tabela com todo mundo, com a cidade onde vai estar, e aí eu já vou olhar, ó, fulano de tal está aqui. A hora que eu for para uma audiência, eu já vou olhar se nesse local tem algum lotado e eu vou visitar você. Você pode ficar tranquilo, tá bom, pessoal? Tá? Senhores, então, agora estudaremos o próximo tópico, depois que nós estudamos, né, como que se ingressa, os requisitos para ingressar, como é que se abre um concurso de forma obrigatória, facultativa, quem que pode participar, quem que não pode ser nomeado, possibilidade de renúncia,